Amém, vamos ao que interessa. Foi bom para eu descontrair um pouquinho, que eu estou nervoso. Igreja, eu gostaria que vocês me ajudassem nesse momento e levantassem a sua voz aos céus comigo em oração. A minha mãe já orou pela palavra e eu quero fazer uma oração pessoal nesse momento. Uma oração pela minha mente e para que o Senhor me use, porque realmente é só Ele. Por favor, eu peço que vocês me ajudem. Pai amado, querido, santo, Deus poderoso, Jesus, meu Rei, Senhor, dispensa qualquer elogio que eu possa fazer, porque o Senhor sabe o que eu penso, mas eu faço público a minha admiração pelo Senhor e a forma como eu simplesmente não consigo entender muitas coisas que o Senhor faz, por ser tão maravilhoso para mim, e infinitamente misericordioso, porque já era para eu estar morto, Pai. Muito obrigado porque eu ainda estou aqui. Fale, Senhor, que meu nome não seja lembrado ao final dessa palavra, mas que a Tua face seja vista e a Tua glória sentida, Pai. Toque corações, porque eu não quero números, eu quero pessoas. Eu não vou me vangloriar no sentido que possa levar essa palavra ou no efeito que ela possa surtir, mas a glória é daquele que a falou e que prometeu. Flua a Tua justiça como um rio, Pai, que eu diminua e que Tu cresça. Amém. Amados, eu quero falar, na verdade, sobre adoração. É engraçado que vai se encaixar com tudo que já foi cantado, dito e lido nesse culto hoje. Eu fiz um esboço. Eu nunca tinha feito, mas eu vou tentar segui-lo. E uma das coisas que eu quero perguntar a vocês hoje é uma pergunta retórica, você não precisa me responder. Quando se fala em oferta, o que lhes vem à mente? Se eu falar para vocês que eu vou pedir que vocês ofertem a Deus agora, o que viria à sua mente nesse momento? Eu pedi para não responder, mas eu tenho quase certeza que seria dinheiro, óbvio. É o que vem à mente automaticamente. Mas eu quero dizer para você que se a sua oferta tem sido apenas dinheiro, você está correndo um sério risco de estar adorando o Deus errado. Deus não é comerciante. Ele não está te vendendo nada. Uma das coisas que nós temos a certeza é que toda e qualquer oferta é em gratidão ao Senhor. E eu quero pregar em 3 textos, por favor. Levítico, capítulo 1. Essa noite vamos entender como o Novo Testamento faz luz ao Velho Testamento e como eles se completam, e um sem o outro para a gente hoje é em vão. Eu não poderia citar apenas o Novo e esquecer dos antigos preceitos. E eu não poderia citar apenas os antigos preceitos e esquecer da nova e maravilhosa aliança. Levítico capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e vocês só ouçam e acompanhem. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho e sem defeito. Versículo 10. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, trará macho e sem defeito. Versículo 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, traga a sua oferta de rolas ou de pombinhos, sem defeito. Malaquias capítulo 1.
Amém? Versículo 6. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ao enfermo, não é isso mal? Só até aqui. Agora vamos viajar 400 anos à frente. João, capítulo 2. Meu grande e maravilhoso amigo João. Amém? Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. É versículo 13, perdão. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. Nós acabamos de ler em Malaquias e Levítico que as ofertas principais do povo eram bois, ovelhas e pombas. E também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e quebrou tudo. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façam da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito, lembra? Davi falou isso no Salmo: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Só até aqui. Na minha opinião, só isso já seria o suficiente para a gente entender. É uma questão de interpretação de texto. Se nós lêssemos isso aqui da forma como isso deve ser lido, não haveria ofertas doentes na igreja. E entenda, quando eu digo oferta nessa noite, desmistifique que oferta é dinheiro. Oferta quer dizer oferecer. Oferta quer dizer algo que é dado, que é, numa outra conjugação, oferecido. E há uma grande problemática nisso tudo, que muita gente hoje diz que não devemos dar ofertas mais e dízimos, enfim, não é nisso que eu quero me ater. Porém, nós temos um Deus que ele faz uma conexão muito interessante entre o Antigo e o Novo Testamento. E quando eu li Levítico e Malaquias, é apenas para que vocês entendessem que Deus requeria certos tipos de ofertas do povo. E quando Jesus chega ao templo aqui, ele ainda vive o tempo de Malaquias e de Levítico. Jesus vivia debaixo da lei. Após a sua morte é que entramos na graça. Porém, Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para fazê-la real. Ele veio para ser o sentido final e a última oferta, o último sacrifício da lei. Eu faço outra pergunta: o que aqueles homens vendiam no templo? Você vai me dizer, é muito fácil, o texto já diz: boi, ovelha e pombo. Só que uma coisa mais profunda nisso tudo, e eu quero ser bem contundente em relação a isso, é que esses homens não vendiam animais. Esses homens estavam vendendo adoração. Entenda o que eu quero dizer. O Deus que mandou que escrevesse o livro de Levíticos, que Moisés escrevesse, ele requeria, como forma de adoração do povo, que você fosse uma vez ao templo, uma vez ao ano, e levasse, dependendo do seu pecado, um boi,
uma ovelha ou um pombo, dependendo daquilo que você fez. O homem, na sua infinita maldade, começou a enxergar naquilo fonte de lucro. E ele começou a introduzir dentro do templo, dentro da igreja, uma adoração falsa, uma adoração montada, uma adoração pronta, uma marmita para Deus. De modo que você, pastora Vânia, já não precisava mais levar a sua própria oferta ao templo. Você não precisava levar o seu boi, do seu gado. Você não precisava levar o seu carneiro precioso, aquele imaculado, sem mancha, perfeito. Não, estava tudo pronto, estava tudo lá. Era só você chegar ao templo e comprar. Amados, o meu Deus não é comerciante. Ele não quer que você compre adoração. Ele quer que você adore a Ele em espírito e em verdade. Aqueles homens não estavam vendendo animais. Eles não estavam vendendo simples produtos. Eles estavam induzindo o povo a ofertar miséria, a ofertar o pior que eles podiam ofertar. A nossa igreja hoje tem vivido momentos onde já não se oferta mais a Deus aquilo que Ele pediu que se ofertasse. Eu venho para esse lugar para cumprir uma rotina, para cumprir um protocolo. Eu venho a esse lugar porque a pastora Sandra vai me ver. Eu venho aqui em cima do altar ofertar, eu dou meu dízimo porque eu dou, eu nem sei porquê. Sendo que Deus nem aceita a oferta do ímpio. A nossa oração está ficando doente. A nossa adoração está mirrando. Eu já não consigo mais me entregar aos pés do Senhor como antigamente eu via as pessoas se entregando. Eu estou vindo à igreja comprando aquilo que eu deveria trazer. Eu estou vindo à igreja pagando e achando que Ele tem que me dar porque eu estou pagando. Ele não age de acordo com a vontade do freguês. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Não é a sua vontade, a sua concepção de culto, a sua concepção de adoração que vai mexer naquilo que Deus faz. Ele vai fazer o que Ele quer e pronto. É dessa forma que acontece. Eu não tenho o direito de ter a audácia de chegar a esse lugar. E trazer a Ele algo completamente escasso, uma adoração morta, seca. E eu vou começar a explicar o que é essa adoração morta, ou essa adoração seca. É uma adoração que quando os discípulos ouviram uma pregação de Jesus que dizia: vocês terão que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu falei isso da última vez que eu dirigi o culto. Aqueles que o adoravam de verdade, olharam para ele e falaram: bem, por mais duro que seja esse discurso, é você que está dizendo? Se eu preciso comer a sua carne, beber do seu sangue, virar um canibal para herdar a vida eterna, é um preço que eu vou ter que pagar. E aqueles
que o adoravam por aquilo que ele podia oferecer, disseram: duro é esse discurso, quem o poderá suportar? Quem o poderá ouvir? E o Deus eterno, aquele que criou a terra, que se fez homem, com certeza ele se entristeceu, você não tenha dúvida disso. E ele, sentado, com toda certeza, cheio de lágrimas nos olhos, ele vira para os seus, os que ficaram, e ele diz: e vocês? Está todo mundo indo. Eles não conseguiram suportar o evangelho, eles estão indo embora. Suzana, você não vai? Pastor Marcelo, você vai ficar? Vocês não vão com eles. Filhos, por mais que possa ser difícil, por que vocês não levantaram e foram embora ainda? Patrícia, depois de tanta luta, tanto problema, tanta adversidade que você passou, por que você não levantou daqui e foi embora? Depois de tanta traição, de tanta gente falando pelas costas, de tanta luta de acordar de madrugada para buscar, por que você ainda não levantou e foi embora, Patrícia? É muito mais fácil, vai viver tua vida. Você não precisa estar se matando, dirigindo um monte de mulher nessa igreja, vai viver tua vida. E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, João, e ele diz: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Não vale a pena, eu poderia estar em 1000 outros lugares, mas é só aqui que eu encontro palavras de vida eterna. Eu poderia comer a sua carne, beber do seu sangue, eu poderia me rasgar, eu poderia morrer, ver a minha família sendo torturada, mas é esse o lugar que eu estaria diante da tua presença. Eu não tenho o direito de achar que porque eu oferto e dizimo todo mês, pastor Anderson, eu posso comprar essa vida eterna. Ela não está à venda. Ela não está à venda. Não tem nada à venda nesse lugar. É tudo de graça recebeu, de graça dai, é tudo de graça. Mas Pedro tem certeza. Senhor, Jesus deve ter falado: meu Deus do céu, mas não tem outro, é esse que vai ser o pastor da igreja. E quando todos os outros discípulos fugiram, 12 ficaram com ele. Futuramente ele traz o bálsamo para eles e diz: na última ceia, ele reparte o pão e o vinho, e divide o cálice de vinho, e ele diz: esse pão é a minha carne que é a vez de comer. Eu tenho quase certeza que Pedro deve ter olhado nesse momento, olhou para Judas, para João, o discípulo amado, Barnabé, e falou: não, calma aí. Então a gente não vai precisar comer da carne dele?
A carne é isso? É um pedaço de pão? Aí ele pega o vinho e ele fala: filhos, tomem e bebam. Esse vinho é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembrem de mim todas as vezes que beberdes. E eles olham: não, calma aí. Muita coisa que a gente acha a gente começa a sofrer por antecedência de coisas que vão acontecer lá na frente, e a gente está achando que elas vão ser tenebrosas, enquanto elas não são nada. Aqueles discípulos que abandonaram a Jesus, se eles tivessem segurado um pouquinho mais, eles iriam ver que aquele discurso não era tão duro, eles iriam ver que na verdade ele era maravilhoso, mas não, eles preferiram fugir. E vocês que estão aqui dentro, resistindo ao discurso que talvez seja duro aos seus ouvidos, o que será que vocês vão fazer? Uma coisa eu tenho certeza: se hoje tem sido duro, difícil, pesado, lá na frente você vai olhar um para a cara do outro e vai falar assim: valeu a pena, valeu a pena. Na verdade não era aquilo tudo que a gente achava. É só isso? Não, mas o evangelho é só isso? Eu passei tanta luta e tudo mais, e eu não poderia imaginar. Se eu soubesse que o final era esse, aquele dia eu não teria murmurado, aquele dia eu não teria falado mal da liderança, eu não teria achado que eles estavam sendo rigorosos demais. Eu teria simplesmente seguido, se eu soubesse que era esse o final. Meus amados, talvez você não consiga enxergar à frente, assim como os discípulos não conseguiam. Se vocês não conseguem, eu vou mostrar a vocês o que tem lá na frente. Não precisa abrir, não. E também não ia falar isso, mas vamos lá. Está doendo, está difícil. Você tem passado por problemas que você jamais imaginou que pudesse passar, ou a tua família, ou qualquer uma das pessoas que você conheça, e você acha que o discurso está duro, e você acha que o evangelho está difícil. Você viu um homem? Esse homem, eu acho que vocês sabem quem é. Tenho certeza que vocês sabem. Ele visitou João certa vez, numa ilha chamada Patmos. E esse homem que vai nos prometer isso que eu vou ler agora, os seus olhos eram como chama de fogo. Era um homem. Da sua boca saiu uma espada afiada. Das suas vestes resplandeciam glória pura. E ele caminhava no meio da igreja, entre os 7 castiçais que são as igrejas, que somos nós. E ele passeava no nosso meio. E ele ia apontando e falando, porque só ele tem o direito de apontar. Pastora Vânia, eu tenho isso, isso e isso contra ti. Mas a teu favor eu tenho isso. E ele continua passeando. Esse homem que tinha na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele ia passeando pelo meio da igreja. E ele passa assim: Luiz Cláudio, olha, eu vi que você fez isso e aquilo, e você tinha esse e esse defeito, Luiz Cláudio. Porém, eu tenho a teu favor
essa qualidade. E ele continua passeando pelo meio da igreja. E ele te visita nessa noite. O que será que ele tem encontrado em você? Filadélfia, Sardes, Tiatira. Quem tem sido você? Esmirna. E ele passa pelo meio da igreja, apontando os seus erros e defeitos, porque ele pode, ele tem todo o poder. Esse mesmo que nas suas vestes estão salpicadas de sangue da cruz. Esse homem, ele tem os pés reluzentes, como latão reluzente, como brasa viva. E ele pergunta: qual é a qualidade que eu posso denunciar hoje tua? O que eu tenho de bom para falar a teu respeito nessa noite? Será que eu só tenho defeitos? Porque defeitos ele vai ter de todos nós para falar. A diferença está em: será que ele só vai ter defeitos? Será que você é tão arrogante a ponto de não conseguir perdoar o irmão que você diz que vai morar no mesmo céu que você? Será que isso de um defeito não poderia passar a ser uma qualidade? Ele diga naquele grande dia: porém eu tenho a teu favor que você tinha certa raiva e rancor daquele irmão, mas você subjugou o seu próprio orgulho e o perdoou. Será que, de tanto você falar das pessoas, isso já se torna algo tão habitual, que você fala mal de qualquer um sem o menor problema? Será que você não poderia transformar disso um defeito numa qualidade? E naquele grande dia ele virá para você e fale assim: minha filha, eu sei que você tinha um certo problema com a língua, e isso realmente te atrapalhou algumas vezes, porém, eu tenho a teu favor, que você venceu o teu orgulho, você matou a sua própria carne, pediu perdão àqueles a quem você ofendeu, e hoje você está aqui diante de mim. Será que ele tem visto mais qualidades ou defeitos? E ele está passeando aqui nessa noite. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, está sendo muito difícil e pesaroso. Para mim, o que eu vou falar aqui já é o suficiente. Se para você não for, eu tenho mais 6 sentenças. Não precisa abrir. A igreja de Éfeso, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se sente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A Esmirna ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A Pérgamo ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor que guardar até os fins as minhas obras, até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É o Deus que eu acabei de citar, falando que vai pegar o seu nome, Ramon, e vai chegar diante de Deus e falar: Pai, esse é o Ramon,
Eu o conheci, anjos do céu, estrelas desse imenso universo. Esse aqui é o Ramon, eu o conheci, ele me conheceu. Hoje nós podemos morar juntos e reinar para toda a eternidade. Talvez se isso não fosse, talvez isso não tenha sido grande demais para sua mente alcançar, mas é o Criador do universo dizendo que vai confessar o seu nome, criatura pecadora, ínfima. Nós somos nada diante dele. As nossas maiores obras são como trapos de imundícia aos seus olhos, e ele, o Deus da paz, vai um dia confessar o meu nome diante do seu Pai. Ele vai olhar para mim e falar: Pai, esse é Leonardo, obreiro aprovado. Ele passou por esse e aquele problema, só que ele tem o meu sangue sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Você acha que 10, 20, 30, 100, R$1.000 podem comprar isso? Você acha que há dinheiro no mundo que compre o seu nome ser confessado pelo Criador do mesmo mundo? Ele não está à venda. É de graça. Ele entra aqui nessa noite, revirando o templo. Ele pega um azarrogue de cordas nessa noite, e ele está virando mesas nesse lugar. Ele está mudando ideias, ele está causando uma revolução. Ele está falando para você parar, para você mudar. O mesmo Cristo que chicoteou esses homens aqui no passado, está aqui hoje com o chicote pronto para dizer: se você não parar, eu bato. Se você não mudar, eu vou virar a mesa. Se você não mudar, eu acabo com a sua fonte de renda. Mas te perder eu não vou. E olha como nós somos soberbos. A arrogância desses homens aqui em João 2. Logo em seguida que Jesus faz isso no templo, eles viram para ele de uma forma muito audaciosa e dizem, em outras palavras: quem você pensa que é? Eles viram para o Deus da terra e dizem: quem você pensa que é? Se não for isso que está dizendo aqui, replicaram os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes estas coisas? Quem você pensa que é para fazer isso tudo? O que você pode fazer para nos provar que você tem essa autoridade? Além de eu oferecer uma adoração parca, uma adoração vil, mirrada, febril, eu ainda quero contender com ele e dizer: você não faz na minha vida. Por que até hoje você não curou a minha esposa? Por que eu oferto, eu louvo, eu vou para a igreja e você até hoje não mudou minha vida financeira? Que sinal que você tem para que eu acredite em você? Eu quero dizer uma coisa: o povo do deserto viu mais sinais do que qualquer pessoa nessa terra e sentiam saudade da comida do Egito, da sua escravidão. Eles viram o mar se abrir, eles viram maná descer do céu, eles viram fogo descer do céu, e eles continuavam murmurando. Eu digo uma coisa: se evangelho fosse baseado em sinais, o povo do deserto seria o mais crente da face da terra.
Deus não precisa fazer milagre para você saber que Ele é Deus. Muita gente se pergunta, Deus no Antigo Testamento abria mar, abria rio com Josué, fazia machado flutuar com Eliseu ou Elias, eu não me recordo, fazia o maná vir do céu, a nuvem no deserto, as pragas do Egito. Por que Deus não faz mais isso hoje? Porque Deus colocou à prova um povo, e esse povo foi achado reprovado. O Deus não mudou, a sua forma de agir mudou. Não é mentira, não é exagero e nem heresia. O Deus é o mesmo, porém hoje Ele sabe que aí, como Ele vai dizer lá em Isaías, misericórdia quero, não holocaustos. Ele não quer um povo que erga um tabernáculo no deserto mais. Ele não quer um povo que ao primeiro sinal de ausência de um líder, pegam todas as suas joias, todo o seu dinheiro e investem num ídolo, um bezerro de ouro. Porque o povo que recebe muita bênção e muito milagre é um povo traidor. Porque o crente vive de busca. E o dia que você não tiver o que buscar mais, você não vai ter a quem buscar mais. Se a tua vida estiver realmente plena, do jeito que você almeja que ela esteja, você não vai ter a quem recorrer. Você será autossuficiente. Não haverá Deus para você mais. E é por isso que nós ainda passamos necessidade. E passaremos até a sua volta. Não estou dizendo que você não pode prosperar, longe de mim dizer isso. Eu quero. Eu estou estudando para isso. Mas eu não posso comprar de Deus uma aprovação num concurso. Eu não posso comprar dele a minha empresa aí de vento em polpa. Eu não posso exigir dele, meu Deus, mas eu ofertei tanto, eu dei tanto dízimo, por que eu não passei? Por que a minha empresa está indo por água abaixo? Você ofertou e dizimou porque é a sua obrigação, por gratidão a Ele. Quer passar? Estuda. Quer ficar bem de vida? Trabalha. Ué, a fórmula principal, que é um segredo para passar numa prova, mete a cara, ué. Estuda. Ah, você não quer estudar e quer comprar a sua aprovação, e Deus por acaso é algum tipo de corrupto? Que vai te dar uma nomeação sem você ter feito isso aqui? Pode ser o satanista que for, o macumbeiro que for, se ele estudar mais que você, se ele se dedicar bem e você não fizer nada, quem vai passar ele? Ué? E Deus agora é comprador de sistema? Ele compra o judiciário, o legislativo, o executivo desse país, para que os seus estejam lá dentro? O lugar onde Ele almeja que você esteja dentro é esse lugar aqui. É aqui. Aqui é onde Ele faz por onde que você esteja. Só. Quer entrar para qualquer lugar? Quer ser político e tudo mais? À vontade. Meu irmão, quer ser político? Vai fazer obra social. Não vem para querer altar, não. Na época de eleição aparece um monte. Dá para tirar de rodo de tanto político que aparece, querendo isso ou aquilo. Estão buscando a pessoa errada, o Deus errado. O Deus deles não está aqui. O Deus deles se chama Mamon. Mamon não bota os pés nesse lugar, ele tem pavor desse lugar. Se ele chega a metros daqui, ele é consumido
de tanta glória que há na vida das pessoas que estão nesse lugar, não nesse lugar em particular. Isso aqui é um prédio que nós chamamos de casa de Deus. Para finalizar, que eu acho que eu já falei pra caramba. Os discípulos, quando veem Jesus batendo em todo mundo naquele templo, preste aqui, é melhor aqui que não cai. Os discípulos, quando veem Jesus fazendo aquele escândalo, aquele alvoroço, aquele barraco, Jesus fez um barraco no templo, ué? Ele entrou, catou umas cordas, fez um chicote e deu no povo. De tanta ira. Oh, Jesus se irou? Irou, claro que irou. Estavam ofendendo a ele. Quem vê o Pai, vê a mim, certo? Quem ofende o Pai, ofende a mim. E se você começar a ofender a adoração do Pai, você compra uma briga com o Filho. Se você começa a oferecer ao Pai um produto completamente morto, mirrado, destroçado, o Filho declara guerra com você. Não, mas Jesus não faz isso. Ah, é? Vai ler a história de Davi. Quando o profeta Natan chega para ele: Davi, um rei faz isso. Falando de Urias. O que você acha? Esse homem é digno de morte. Davi: pois bem, eu estou falando de você. Aí Davi, meu Deus do céu, apertou. Aí ele fala assim: Davi, vou te dar 3 opções. Se eu não me engano, foi a fome, a guerra, a peste, e a terceira foi cair na mão de Deus. Aí Davi para, pensa e fala assim: não, eu nunca vi isso antes. Ele está me dando bem. Ele deve ter feito as contas, né? Se eu for para o mundo, o mundo não tem misericórdia. Bem, então, profeta Natan, eu escolho ser afligido, eu escolho ser castigado, eu escolho ser injustiçado, ao seu ver, a princípio, por Deus. Porque duro é cair na sua mão, mas ninguém tem tanta misericórdia quanto Ele. Meu amado, eu quero dizer para você, o mesmo Deus que abençoa, que te faz viver, que te dá aquilo que você precisa, é o mesmo Deus que te castiga. A sua palavra diz que Ele castiga todos o quanto ama. Para finalizar, novamente, aleluia. Meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Deus tem colocado no meu coração nessa noite que existe adoração sendo entregue para Ele de forma errada nesse lugar. Tem pessoas aqui dentro almejando o que não é pão, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. E nessa noite, Deus te oferece uma chance de se consertar com Ele. Meus irmãos, adoração não tem nada a ver com vida abençoada. Adoração não tem nada a ver com
ser bem-sucedido ou mal-sucedido em qualquer área da sua vida. Adoração tem a ver com entrega. Adoração principalmente não é feita apenas dentro da igreja. Adoração é feita em qualquer lugar. É por isso que quando a mulher samaritana chega para ele e fala assim: Senhor, tem uma guerra que está acontecendo. Os de Samaria dizem que é no Monte Gerizim onde se deve adorar. E os judeus dizem que é em Jerusalém. E aí, Jesus, eu não estou entendendo mais. O que você diz? Ele fala assim: ah, se você soubesse, se vocês entendessem, que eu digo nem aqui, nem lá. Ué, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, em simplicidade, na sua casa, humildemente, com a sua família, no seu trabalho, com os seus amigos, não apenas dentro desse lugar. Ele quer aquele homem que adore a Deus quando alguém oferece uma condição de ganhar um dinheirinho a mais numa coisa que não era para ser ganha, e ele fala: não dá, eu não posso, não, isso eu não posso. Meus irmãos, isso é adoração. Isso é adoração a Deus. Aquele rapaz que se recusa a se deitar com a menina porque não pode, porque Deus não quer, isso é a forma mais simples e sublime de adoração que há. É adoração em espírito e em verdade. Ele não quer apenas adoração aqui diante do altar, com todo mundo vendo. Ele quer adoração dentro do seu quarto. Quando Satanás te instiga a entrar em sites que você não deve entrar, e você fala: não posso porque eu sou crente, eu sou dele. Isso é adoração. Adoração não é só louvar, levantar a mão. Assim como a adoração não era só levar boi, ovelha e pomba. Ele nos chama hoje a um concerto, a uma transformação. E Ele procura aqueles que são de verdade. Aqueles que estão cansados de ter essa vida seca, muitas vezes destruída, quebrada, cortada, e você pensa: não tem esperança para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu digo para você, meu filho, Jó capítulo 14, porque mesmo até assim, também como a árvore cortada, mesmo que esteja morta, sem vida, seca, ao cheiro das águas brotará. A vida pode ser reentregue a você. Ela pode ser restaurada a você. Basta que você queira ser novamente um adorador, queira entregar a Ele novamente a sua vida, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, plenamente. Não adore apenas com o seu bolso, com aquilo que o seu bolso pode oferecer, porque isso é a menor das adorações. Ainda é uma adoração, mas é a menor delas. A adoração que Ele quer é a adoração verdadeira, com o coração contrito e quebrantado a Ele. Entregue a Ele toda a glória e todo o louvor. A palavra não volta vazia. E o intuito da palavra sempre é alcançar vidas. Não venda a sua adoração por nada. Entregue a sua adoração a Ele. E um dia, você vai julgar os anjos. Você vai julgar todos os povos da terra.
Ele diz isso em Apocalipse. Creia que um dia você vai vencer e vai valer a pena passar por tudo isso. Dê a Ele a glória que é dele. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.